Nesta segunda-feira, 4, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro, em Brasília. Durante a ação, o ex-presidente teve seu celular confiscado. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que também ordenou a prisão domiciliar de Bolsonaro e o proibiu de utilizar qualquer telefone. Segundo fontes da PF e aliados do ex-presidente, os agentes chegaram ao condomínio por volta das 18h10. A Polícia Federal informou a Jair Bolsonaro sobre sua prisão domiciliar e solicitou seus celulares, tendo o ex-presidente entregado um aparelho. A operação foi rápida, durando cerca de 20 minutos, sem a entrada dos agentes na residência, pois não havia ordem de busca interna. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também restringe visitas e aponta que Bolsonaro teria incentivado ataques ao STF por meio das redes de seus filhos e aliados, além de manifestar apoio à intervenção estrangeira no judiciário. O juiz aposentado Sebastião Coelho criticou duramente a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, classificando-a como um ato de arbítrio. Ele cobrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pautar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e acusou o deputado Hugo Mota de omissão. Coelho também citou o caso de Daniel Silveira e criticou o uso de tornozeleira eletrônica em um senador. As declarações foram feitas durante ato com manifestantes. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após considerar que o ex-presidente violou medidas cautelares, incluindo proibição de uso de celular e redes sociais, direta ou indiretamente. A PF realizou busca na residência de Bolsonaro e apreendeu seu celular. A defesa afirma que ele não cometeu infrações e questiona a decisão, argumentando que suas falas públicas não configuram crime nem violação das regras impostas. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes, ganhou destaque na imprensa internacional. Veículos como DW, Alemanha, El País, Espanha, Financial Times, The Guardian, BBC, Reino Unido, Le Monde, França, Nikkei, Japão e Al Jazeera, Oriente Médio, repercutiram a decisão, destacando o descumprimento das medidas cautelares e a suposta articulação de Bolsonaro com aliados. O senador Flávio Bolsonaro defendeu a publicação de vídeos do pai, acenando a apoiadores, apesar da proibição judicial. Ele afirmou que o vídeo não durou nem 15 segundos e criticou o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de agir por vingança. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Após a decisão, Carlos Bolsonaro foi internado no Rio com alteração na pressão arterial. O senador Flávio Bolsonaro defendeu a divulgação de um vídeo curto do pai, cumprimentando apoiadores, apesar da proibição imposta pelo STF. Ele afirmou que a gravação foi breve e não violaria as restrições, criticando o ministro Alexandre de Moraes por suposta perseguição. Flávio também pediu que o presidente do Senado avalie um processo de impeachment contra Moraes. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Uma análise do Instituto Quest revelou que as redes sociais estão divididas em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O monitoramento, que observou mais de 1,1 milhão de postagens em plataformas como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, mostrou que 53% das menções apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, enquanto 47% foram contrárias. Já os que apoiam comemoraram com expressões como "grande dia" e "Bolsonaro preso". A decisão de Moraes, proferida em 5 de agosto, se baseia no descumprimento de medidas cautelares anteriores e na participação de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro em ações consideradas ofensivas à soberania nacional.
A prisão domiciliar impõe restrições rigorosas, como a proibição de visitas não autorizadas e o uso de redes sociais, mesmo por terceiros. No plano internacional, o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Brasil, CNDH, se manifestou sobre sanções norte-americanas a ministros brasileiros, considerando-as uma ameaça ao funcionamento do judiciário e à democracia. A relatoria da ONU sobre a independência de juízes e advogados acompanhará o caso e pode emitir recomendações, aumentando a pressão diplomática, embora não tenha poder punitivo direto. Claro, aqui está a notícia reescrita com outras palavras, mantendo o mesmo sentido. O governo brasileiro está autorizado a contestar formalmente o tarifaço dos EUANMAO na Organização Mundial do Comércio, OMC. A resolução publicada no Diário Oficial da União autoriza o Ministério das Relações Exteriores a acionar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC após os ILEINEIUA imporem uma tarifa de 50% sobre vários produtos brasileiros, como carne, frutas e café. Embora itens como suco de laranja e minérios tenham ficado de fora, estima-se que 35% das exportações brasileiras aos EUA sejam impactadas. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil já iniciou diálogo com setores afetados e pretende buscar a redução ou retirada dessas tarifas. Líderes empresariais, no entanto, expressaram frustração com a falta de medidas concretas até o momento. A indústria pesqueira, por exemplo, pede crédito emergencial e apoio urgente para evitar demissões. Alckmin respondeu que um plano de contingência está quase pronto e deve ser divulgado em breve. Além disso, entrou em vigor o programa Acredita Exportação, que devolve 3% do valor exportado a pequenas empresas. Há também discussões sobre ampliar o apoio às empresas prejudicadas pelas novas tarifas do EUA. Para mais detalhes completos, veja a matéria original. CNN Brasil. Tarifaço. EUA X Brasil. https www.cnnbrasil.com.br. Economia, tarifaco dos EUA Resolucal, autoriza Brasil a acionar Solucal de controvérsias da OMC. EUA cancelam reuniões com militares brasileiros em meio à crise diplomática. Diante do agravamento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, o governo norte-americano decidiu suspender encontros com as Forças Armadas brasileiras que estavam agendados para julho e agosto. As reuniões tratariam da manutenção de equipamentos e da ampliação de parcerias no programa de vendas militares dos AirSale, que oferece material usado a preços acessíveis. A decisão ocorreu após o anúncio de sanções contra o Brasil, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky e o aumento de tarifas. Há preocupação entre os militares brasileiros de que a crise afete acordos estratégicos e o fornecimento de peças e tecnologia. Fontes relataram também dificuldades financeiras enfrentadas pelas forças, como escassez de recursos até para despesas básicas. Na terça-feira, 29, o presidente Lula se reuniu com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica para discutir os impactos dessa situação e as queixas orçamentárias dos militares. O deputado Eduardo Bolsonaro criticou a comitiva de senadores enviada aos EUA para negociar a suspensão das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo ele, a missão seria ineficaz enquanto não houver perdão a envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O Senado definiu 8 membros para integrar a comissão, liderada por Nelsinho Trade, PSDMS, presidente da Comissão de Relações Exteriores. A viagem busca conter os impactos das sanções impostas pelos EUA ao Brasil. O deputado Lindbergh Farias, PT-RJ, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que proíba Eduardo Bolsonaro de ocupar qualquer cargo público. Segundo ele, permitir tal nomeação seria um desrespeito ao interesse público e às medidas cautelares já impostas. Eduardo, que está nos EUA, é investigado por suposta participação em articulações golpistas e já teve o salário bloqueado como parte das sanções,